Então, como é feita a gestão quando um FEMEA é de responsabilidade do fornecedor? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, fazer uma análise de falhas, de modo e efeito das falhas potenciais do projeto quando é de responsabilidade do fornecedor. Quando essa análise é de responsabilidade da empresa, é muito mais fácil, você junta a equipe e faz essa análise ali individualmente, né? Individualmente que eu falo, a própria empresa consegue fazer isso. Quando essa responsabilidade, nós chamamos isso de black box. Tá? Você pede, por exemplo, vamos supor que você compre do fornecedor uma fonte de tensão. Você não vai falar para ele que resistor que você vai usar, quais os componentes eletrônicos, mas você fala para ele que tem que entrar 127 volts ou 220 e vai sair 5 volts para você carregar a tensão, né? 5 volts em corrente contínua para você fazer dar carga aí no seu celular, algum componente assim desse tipo. E o terceiro caso é quando a responsabilidade é de ambas as partes. Já trabalhei em projetos assim, em que nós dividimos a responsabilidade do projeto com o fornecedor. Bom, então, quando nós temos aqui a responsabilidade da empresa, legal, o FEMEA eu já passei numa aula, em outra aula, né, tem a aula 1, eu expliquei como é feita essa análise no FEMEA, eu expliquei o passo a passo para fazer um FEMEA, tá? Para preencher e tudo mais. Quando é de responsabilidade dos dois, também é fácil de fazer um FEMEA, porque o cliente, você como cliente, você tem acesso livre a entrar nessa documentação do seu fornecedor. Então é muito fácil você chamar uma reunião, seja no fornecedor ou na sua própria unidade, na sua própria empresa, e você abrir as especificações, né, com o fornecedor abrir as especificações contigo. Então essas informações são facilmente trocadas sem problema nenhum. Mas quando envolve a responsabilidade do fornecedor, aí tem um ponto, tá? Que é exatamente o que nós vamos abordar aqui nessa aula de hoje, essa aula 3, tá? Ela é focada nesse tipo de comportamento, nesse tipo de responsabilidade de projeto. Quando o projeto é responsabilidade do fornecedor e temos que fazer um FEMEA. Quer dizer, nós não, né, como clientes, mas o fornecedor precisa fazer. E aí cai num ponto interessante, né? Que é o seguinte: o DFMEA do fornecedor. O fornecedor pode aceitar enviar a documentação do DFMEA, porque é uma documentação confidencial e a empresa não é obrigada a passar isso por e-mail ou em papel, entregar pronto lá, mandar que seja pelo correio ou por alguém, mandar a documentação, porque é uma informação confidencial. Então o fornecedor não é obrigado a fornecer o FEMEA completo, o DFMEA para o cliente. Tá? Mas ele precisa mostrar. Mas o fornecedor também pode não aceitar enviar. Tá? Então ele pode tanto aceitar enviar, que eu já vi casos assim, é muito raro na verdade. Geralmente o fornecedor não passa. Tá? E, enfim, e aí tem esse problema, né? Então vamos supor que você tem o seu fornecedor em outra região, outro estado, em outro país, né? A gente está vendo aí agora todo esse problema que nós estamos vivendo aí, né? Questão de pandemia e tudo mais. Imagine se o fornecedor está localizado na China, na Coreia, né, em outra região assim, e você dificilmente vai conseguir liberação para ir lá visitar o seu fornecedor. Então, se o fornecedor não te manda essa documentação porque é confidencial e você não consegue ir até ele, porque aí tem outra questão, o fornecedor pode não aceitar enviar a documentação, mas ele é obrigado a te mostrar se você for lá. Você olha no papel junto com ele, na tela, acabou a reunião, aí você vem embora, ele pode não te entregar uma cópia, tá? É um direito dele, mas você vai lá e analisa a documentação, analisa tudo, isso é normal, tá? Isso inclusive é um direito do cliente, né? Analisar toda a documentação, tá? Mesmo não recebendo uma cópia aí, desse tipo de documento, por ser confidencial. Bom, então se o cliente não aceita enviar, aí vem o primeiro item, né? Eu posso verificar o DFMEA pessoalmente, como eu falei. Nós podemos ir até o fornecedor, né, visitar a planta dele lá, acompanhar e saber tudo o que está acontecendo. Tá? Então isso aí é uma forma de fazer também. Qual mais? Nós podemos ignorar o DFMEA do fornecedor. O fornecedor está muito longe
eu não tenho condições de acompanhar com ele, enfim, fecha os olhos e seja o que Deus quiser. Então, é uma alternativa, né? E temos a terceira alternativa aí, que é de usar estratégias para reduzir o risco, mesmo o fornecedor não enviando a documentação e mesmo não tendo condições de visitar o fornecedor naquele momento. Então, usamos estratégia para reduzir o risco, que eu vou mostrar aqui nessa aula de hoje como nós trabalhamos, né, nas montadoras com os fornecedores, tá bom? Também pode acontecer, lógico, o fornecedor está próximo, a gente vai lá, né, analisa todo o fornecedor e usa essa estratégia, essa documentação para ficar com a cópia com a gente também, né, com uma prova, uma evidência de que foi acordado naquela situação, tudo mais, tá? Mas enfim, essa estratégia é muito legal e é uma prática bem comum aí na General Motors, né, e outras montadoras, outras empresas também que eu sei, né, acompanho aí, vejo como que funciona, tá bom? Então legal, então o objetivo é aqui verificar essa estratégia para reduzir o risco, tá, quando cair nessa situação. Bom, então eu vou mostrar para você um formulário de análise de FEMEA de fornecedor que é muito praticado, que eu já usei várias vezes, né, em projetos de produto, seja projeto crítico, né, algum produto de motor que pode afetar a segurança do usuário ou produtos mais simples também, tá bom? Então, vamos lá. Então esse é o modelo aí de apresentação, né, de formulário, ele tem duas partes, tá? Ele, na verdade, esse aí é o cabeçalho dele. Então vamos trabalhar no cabeçalho, vou mostrar como preenche. No final, eu vou mostrar para vocês, se você ficar até o final, eu vou mostrar como ter acesso a essa planilha. Então eu vou colocar como um brinde aqui para você, essa planilha também para você acessar e usar no seu trabalho, no seu projeto, na sua empresa, para administrar, fazer a gestão de FEMEA de fornecedor, tá bom? Tá. No formulário, então vocês vão ver que a primeira observação que aparece aí, tá, é a falhas analisadas. Quais as falhas que ele analisou? Quebra, trinca, desgaste prematuro, tá bom? Então ele vai colocando ali nas opções e coloca também a severidade de cada um. Então a primeira opção aí, a primeira solicitação, né, a quantidade total de RPN, o conteúdo do documento. Então isso aí quer dizer a quantidade de linhas do FEMEA, vai. Então se esse RPN for maior que 100, tá, ou seja, 10% de risco, se ele for maior que 100, nós colocamos na célula ali do lado a quantidade de RPNs acima de 100. Tiveram 5 RPNs acima de 100. Aí eu vou colocar aqui quais são. Tá? Quais são os top 10 de RPN abaixo de 100. Depois eu quero saber quais com índice de severidade acima de 8. Quantos tem? E aqui na próxima eu coloco a quantidade de ações necessárias. Aí essas ações vão aparecer aqui embaixo. Então quais são essas ações? Então ele vai descrever ali embaixo nesse campo quais são e qual a data, o prazo, né, para serem implementadas. Aí ele vai preencher novamente, quantidade total de RPN. Então essas ações que ele colocou ali vão dar sustentação para que essa quantidade de RPN, né, acima de 100 reduzam, tá? Tanto em quantidade quanto em valores. E aí também eu vou saber lá quais são os top 10. E para fechar então, a gente tem também o índice de severidade acima de 8. Então essa é uma proposta bem utilizada pelas empresas, pelas montadoras. Eu usei bastante isso daqui, bastante resultado positivo. Tivemos aí vamos dizer assim, uma forma de análise bem completa, né, quando a responsabilidade do projeto é do fornecedor. O link para você baixar esse formulário. Você vai ter acesso a esse documento. Eu vou colocar um link lá, se você entrar no meu perfil do Instagram, é professor.fabioguedes. Lá nesse link aí que você está vendo, né, o Linktree, estão todos os meus contatos, tem meu site, os e-books que eu disponibilizo, né, tem as informações lá. E nesse link também você vai ter acesso a essa planilha gratuita, tá? Eu não estou cobrando nada por isso aí, tá? É um brinde que eu te dou por você estar assistindo essa aula. E você aprender, saber usar também, tá, no seu fornecedor, ou se você é fornecedor, negociar com seu cliente, ou se você é um aluno, como usar isso. É uma informação que dificilmente você vai achar pronta aí nas redes sociais, né?